Bom dia, gente. Aqui estou de volta com mais um vídeo e são 4h40 da manhã, né? Me chamo Marcos, tenho 37 anos e esse é o meu blog, meu canal. Tipo um canal blog, né? Vamos dizer assim, onde nesse canal eu falo da minha vida, né? Para quem ainda não sabe, então, gente, hoje eu vou falar. O tema desse vídeo aqui vai ser como eu anunciei no último vídeo. Quem chegou a assistir o último vídeo já deve estar sabendo. Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre. O tema desse vídeo vai ser ansiedade, intensidade e precipitação. Gente, vamos lá. Eu falei para vocês, quem assistiu o áudio que eu postei, que eu publiquei ontem, já sabe mais ou menos que eu cheguei a falar nesse último áudio que eu falaria a respeito, aliás, nesse último vídeo que eu falaria a respeito de um áudio que eu ouvi no WhatsApp de um pastor falando, né? Um pastor falando a respeito do seguinte. Ele falava assim, esse pastor: tenham cuidado com três palavras, com três coisas. Ele falava: cuidado com a palavra amanhã, depois e se, né? Vou repetir: amanhã, cuidado com amanhã, depois e se. Gente, isso nada mais tem tudo a ver com esse áudio que esse pastor fez, tem tudo a ver com o que eu vou falar agora nesse vídeo aqui, que é essas três questões aí: ansiedade, intensidade e precipitação. Gente, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito, mas quando eu digo muito, é muito, muito, muito mesmo, assim. Por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar é que, assim, se eu tiver que ir num prédio, aliás, se eu tiver que ir num andar em um prédio, né, lá no sexto andar, por exemplo, sexto ou sétimo andar, e eu chegar nesse prédio, tiver uma filinha lá, e para entrar no elevador, assim que eu chegar, eu me deparar com uma fila e eu tiver que, se eu não puder ir nessa primeira leva do pessoal que está entrando, eu muito provavelmente não vou esperar o elevador e vou ir de escada até o sexto ou sétimo andar, né? Muito provavelmente não vou esperar o elevador, entendeu? E esse é um exemplo que eu gosto de dar, né? Até porque eu tenho facilidade assim de me locomover, de andar, enfim. Para isso aí eu sou bem ágil, vamos dizer assim, eu tenho bastante disposição assim para subir escada, enfim, para fazer esse tipo de exercício, né, vamos dizer assim. Mas é mais pela ansiedade mesmo, entendeu? E assim, a minha ansiedade, gente, ela é tão grande que eu já precisei tomar remédio para ansiedade. Eu comecei tomando, na época que eu estava na Marinha, um tal de remédio chamado Ancitec, né? É um remédio que ele combate diretamente a ansiedade. Até pelo próprio nome do remédio você já indica, né, que ele é um remédio voltado para a ansiedade, né, para combater a ansiedade. Ancitec. Então, gente, você peguem uma pessoa ansiosa
muito ansiosa como eu e ao mesmo tempo uma pessoa intensa, ou vamos dizer assim, ou uma pessoa, né, intensa ou que procura viver de uma forma intensa, né, vamos dizer assim. Gente, esse negócio de viver intensamente ou de intensidade pode ter vários, como é que se diz? Várias interpretações, né? Mas eu vou colocar a interpretação aqui sim que eu acho assim, na minha opinião, que é a mais certa, vamos dizer assim, né? Não sou aqui dono da verdade, ninguém é, sempre falo isso, e repito, ninguém é dono da verdade, muito menos eu, e eu vou colocar aqui do meu ponto de vista, né? Aqui eu estou falando sobre a minha vida e, claro, a gente sempre quando a gente fala sobre nós, como eu falei já anteriormente no outro vídeo, sempre que a gente vai falar sobre a gente, seja qualidades ou defeito, a gente sempre é suspeito, né, para falar. Então, assim, eu até costumo dizer também que, assim, na vida, toda história tem 3 versões: a sua versão, a versão dos outros e a versão correta, né? Então, assim, sempre vai ter pelo menos essas 3 versões. Toda história tem pelo menos 3 versões, pelo menos. Não é que tenha só 3 versões, mas tem no mínimo essas 3 versões: a sua, a dos outros, que às vezes pode coincidir, eu acho que raramente coincide, mas algumas vezes pode coincidir a sua versão com a dos outros, ou a sua versão com a versão correta também pode coincidir, mas geralmente não coincide, nenhuma das versões coincide. Geralmente vai ter a sua versão, a versão dos outros e a versão correta, assim, bem distinta, de forma bem distinta, né? De forma bem uma diferente da outra, muitas das vezes vai ser assim, 3 versões opostas, entendeu? Então, gente, o que eu tô querendo dizer? Você pensa uma pessoa ansiosa e ao mesmo tempo que procura viver sua vida de uma forma intensa. São coisas que, assim, como é que eu vou dizer? É tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu também sou uma pessoa que eu digo que meus 3 piores defeitos são ser teimoso, orgulhoso e ansioso. São meus 3 piores defeitos: a ansiedade, a teimosia e o orgulho. Gente, vocês pensem numa pessoa teimosa e orgulhosa. São coisas, são defeitos que, vamos dizer assim, um piora o outro, vamos dizer assim. A teimosia piora o orgulho e o orgulho piora a teimosia, tá entendendo? Da mesma forma, com relação a essa questão da ansiedade e da intensidade. Por quê? A pessoa ansiosa, ela vai aumentar mais a intensidade dela de fazer as coisas ou de tudo, né? Tudo que ela tem que ser intensa, ela vai ser mais intensa por causa da ansiedade. A ansiedade é um motivo a mais para ela ser mais intensa. Da mesma forma, a intensidade também vai aumentar a ansiedade da pessoa. Então, assim, uma coisa estimula a outra, vamos dizer assim, né? Então, gente, o que acontece? Lembrando, gente, que eu vou falar aqui de ansiedade, intensidade e de precipitação. Eu já quero agora
começar a falar da questão de precipitação. Por quê, gente? A precipitação, né? Eu vim me dar conta mais a respeito dessa questão da questão da precipitação mais há pouco tempo, bem recente, muito recentemente, que eu vim prestar mais atenção sobre essa questão da precipitação, que eu vim ter uma noção um pouco melhor. O que acontece? Na verdade, o que é a precipitação? A precipitação, ela como nós estamos acostumados a conhecer, é uma precipitação algo negativo, certo? Mas na verdade, gente, se vocês forem analisar, a precipitação, né, nada mais é do que você antecipar alguma coisa ou antecipar alguma ação. Você como é que se diz? Adiantar, né? No caso, você adiantar. E no caso da palavra, né, desse sentido, adiantar, ora, quando a gente adianta alguma coisa, você já vê que por aí já a palavra adiantar já tem um sentido normalmente positivo, né? Porque assim, o contrário de adiantar é atrasar, né? E atrasar, né, tudo que diz respeito a atraso é negativo e adiantar é positivo. Então assim, na verdade, a precipitação no seu sentido assim mais assim original, né? Ela tem os dois lados, né? Como tudo na vida, gente, tudo tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Tem muita coisa, a maioria das coisas tem os dois lados, se não todas as coisas, né? Eu acredito, na verdade, até que todas as coisas têm os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Umas tem coisas, algumas coisas tem um lado mais bom, mais forte, ou maior, enfim, e outras tem um lado ruim mais forte ou maior, né? Vamos dizer assim. Mas todas as coisas têm os dois lados, o lado bom e o lado ruim, o lado do bem e o lado do mal, né? Todas as coisas têm esses dois lados. E assim, gente, a precipitação, na verdade, nada mais é a precipitação do que você antecipar alguma coisa. Só que assim, vamos dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer, para vocês entenderem bem mesmo, para deixar bem esclarecido. Gente, quando eu faço alguma coisa, que eu procuro antecipar alguma coisa, se aquela coisa que eu antecipo dar certo, quando dá certo, aí as pessoas vão falar assim: nossa, que bom que você antecipou isso, que bom que você procurou adiantar isso, poxa, você é uma pessoa tão, né, tão assim, com iniciativa, assim, dinâmica, eu diria, não, tão cheia de iniciativa, tão determinada, tão, né, assim, que aquela pessoa as pessoas vão começar a ver e falar assim: poxa, que bom que você fez isso assim, que deu certo, que você antecipou e já está adiantado, né? Você é uma pessoa que já adianta as coisas, isso é muito bom. Agora, se dá errado, que a gente não tem como adivinhar, assim como deu certo, poderia ter dado errado, ou pode dar errado, né? Poderia ter dado errado nesse caso, vamos dizer. Pode dar errado como pode dar certo. Só que quando dá errado, as pessoas falam: nossa, você não sabe esperar, você é uma pessoa apressada, você é uma pessoa que, né, precipitada. Você não precisava fazer isso agora, por que você não esperou?
você não tem paciência, você podia esperar, fazer isso depois, entendeu? Então é isso, gente. A precipitação pelo lado assim puro, vamos dizer assim, pelo lado bom, ela é uma coisa, ela tem a ver com antecipar, adiantar alguma coisa. Só que quando você vai adiantar alguma coisa, no que você adianta, claro que ninguém adianta, ninguém faz nada para que dê errado. Concordam comigo? Ninguém faz absolutamente nada esperando que dê errado, né? A não ser que a pessoa já vá de propósito. Não vou fazer isso aqui, eu vou adiantar isso aqui, né? Na maldade, de propósito, para que aconteça algo errado. A não ser que quando a pessoa vai com aquela maldade já fazer alguma coisa pro mal, né? Enfim. Mas normalmente assim, vamos falar assim, né? Aquela coisa básica, normal, ninguém faz nada para que, não vou fazer isso aqui, eu vou adiantar isso aqui, esperando que isso que eu estou adiantando aqui, que eu estou antecipando, vai me causar um prejuízo. Não, a pessoa faz para que aquilo ali, não, normalmente a pessoa adianta alguma coisa, quando qualquer pessoa procura adiantar alguma coisa, é para adiantar o seu lado, ou seja, para que aquilo seja um benefício para ela, para que depois ela tenha mais tempo sobrando, por exemplo, né? Não, já adiantei esse lado aqui, vai me sobrar tempo para eu fazer outras coisas, enfim. Mas, gente, a gente nunca sabe, né? A gente não pode prever, a gente não é adivinho, né? Eu sempre falo isso, a gente não tem esse poder de adivinhação do futuro. Entende? Então, como a gente não pode adivinhar o que vai acontecer, qual vai ser realmente o resultado final do que a gente está fazendo, quais são as consequências, se serão consequências mesmo boas ou ruins, como a gente não tem como adivinhar, o que a gente faz? A gente apenas faz, arrisca, né? A gente vai lá e encara, a gente põe, né, como é que se diz? A gente investe, né, um investimento, a gente faz um investimento, vamos dizer assim, que seja um investimento, como se fosse um investimento mais ou menos calculado, um risco calculado, entendeu? Mas calculado, gente, esse negócio de risco calculado, né, na maioria das vezes é conversa fiada, né? Não existe risco calculado. Risco é risco, entendeu? Tudo bem. Teoricamente existe risco calculado, só que risco é risco, gente. Risco é o quê? É um perigo. E perigo, você não sabe se você vai passar pelo perigo intacto, ou, enfim, numa boa, né? Vai sair lá do outro lado tranquilão. Não. Quando você vai passar, corre um risco de alguma coisa, a chance de algo ruim acontecer é bastante, vamos dizer assim, concreta, bastante real, bastante, de repente até bastante elevada. Mas assim, para simplificar o que eu estou querendo dizer, gente, vocês já me entenderam, eu tenho certeza. Mas só para eu, né, concluir o raciocínio aqui dessa questão. Gente, quando a gente faz algo, né, como a gente não pode adivinhar o resultado final, aí a gente faz algo para antecipar, a gente querendo antecipar alguma coisa, né, esperando, claro, que aquilo vá dar um resultado positivo, mas acaba dando um resultado negativo, aí todo mundo cai em cima metendo o Mário falando: você podia ter esperado, ainda não era a hora, por que você não teve paciência, enfim, você foi precipitado.
Mas se dá certo, se a mesmíssima coisa, né? Você faz a mesmíssima coisa e dá certo, as pessoas vão falar: nossa, você é um cara visionário, você é um cara que, nossa, você tem iniciativa, você foi lá, adiantou e, né, já deixou tudo adiantado, você foi tão bom você ter antecipado isso, né? Ninguém fala que foi uma precipitação. Quando dá certo, ninguém fala que foi uma precipitação. Então, gente, assim, eu tenho certeza que não vai dar mais uma vez para concluir, né? Porque vocês veem que eu acabo me delongando muito nas explicações, né? Aquela questão que eu sempre falei, que eu sempre falo, que eu dou a volta ao mundo para explicar a coisa mais simples, né? Mas vamos lá. Se eu não conseguir concluir dar uma conclusão a esse vídeo, eu vou procurar deixar uma conclusão na descrição do vídeo depois, ok? Então vamos lá. Gente, esse áudio que esse pastor fala, provavelmente vocês já ouviram, que é um áudio que está sendo muito disseminado aí nas redes sociais. Ele fala justamente da questão o que ele fala tem muito a ver com essa questão da precipitação, da ansiedade e até da intensidade. Eu vou falar aqui agora a respeito da questão da intensidade. Gente, aos meus 14 anos, quando eu perdi a minha mãe, minha falecida mãe, Maria, né? Eu perdi minha mãe aos 14 anos. E a partir daí, eu comecei assim, bem, assim, de uma forma quase que inconsciente, de uma forma bem, no princípio, né? Aquela coisa bem principiante, né? Aquela coisa bem... de uma forma quase que inconsciente, de uma forma bem bem fraca, né? Naquele comecinho, aos 14 anos, de uma forma bem fraca, vamos dizer assim, eu comecei a procurar viver minha vida de uma forma intensamente. A partir dos meus 14 anos eu fiz essa opção na minha vida eu adotei, vamos dizer assim, esse lema, né, de viver por esse lema, viver a vida intensamente, né, que veio a se consolidar esse meu lema, né, de vida, veio a se consolidar a partir do momento que eu me separei da mãe do meu filho. A partir desse momento, aos 24 anos, né, por volta dos meus 24 anos, quando eu me separei da mãe do meu filho, veio a se consolidar né, definitivamente esse meu lema de procurar viver a vida de uma forma intensamente. E o que é viver intensamente, gente? No meu entender, né? No meu entender, viver a vida intensamente é você procurar viver hoje como se não houvesse o amanhã, como se amanhã não fosse existir, correto? E viver o hoje, aproveitando ao máximo cada minuto, cada segundo, você dá o maior valor possível a cada minuto, a cada momento, o agora, entendeu? O hoje, você procurar viver o máximo, aproveitando o máximo o hoje, o agora. Isso que é viver intensamente, no meu entendimento, né? E é o que o pastor vai falar lá, né? Cuidado com amanhã, cuidado com depois, cuidado com si, né? Principalmente a palavra amanhã e depois né, remete ao quê? Ao contrário do viver intensamente, que é o viver o quê? O agora, o hoje, né? Aproveitar cada momento, cada minuto, né? Então, assim, quem não tem esse cuidado com essas palavras amanhã, depois, as pessoas ficam muito à mercê. Ah, não, eu faço amanhã, eu faço depois, eu aconteço amanhã, eu aconteço depois. Só que
amanhã depois não existe, como o pastor fala, né? O que existe é o hoje. Quando o amanhã chegar, já não vai ser mais amanhã, já vai ser hoje de novo, né? Nunca existe o amanhã. O que existe é o hoje. Então a gente tem que viver o hoje. Então, gente, a gente tem que procurar fazer acontecer agora, né? Só que dentro disso aí, gente, né, também tem a questão da ansiedade, né? E para uma pessoa que procura viver a vida intensamente, mesmo que ela não seja ansiosa, ela já vai pagar um alto preço, na verdade, porque essa é uma opção de vida, gente, que não é para todo mundo. É uma opção de vida, vamos dizer assim, de certa forma, é um estilo de vida, né, que é uma escolha. E é aquela coisa, cada escolha na vida é uma renúncia. Quando você escolhe viver uma vida intensamente, gente, via de regra, você está, na verdade, abrindo mão de viver uma vida com longevidade. O que quer dizer isso? Gente, quer dizer o seguinte: nada mais é do que isso que vocês já entenderam. Ou seja, uma pessoa que procura viver sua vida intensamente é uma pessoa que vive perigosamente, né? Vive muito perigosamente, e sua vida pode realmente vir a cabo a qualquer momento, porque ela vive sua vida tão intensamente que ela não pensa no amanhã. Ela vive como se amanhã ela não fosse mais existir, como se o amanhã não existisse, como se amanhã ela não fosse estar viva. E realmente, gente, a pessoa paga um alto preço, porque, na verdade, as pessoas que procuram viver a vida de uma forma mais intensamente, elas, na maioria das vezes, morrem mais cedo ou vão ter algumas consequências graves mais cedo, entendeu? Elas vão ter algumas consequências graves que elas teriam só numa velhice, de repente, que algumas pessoas que não vivem intensamente nem na velhice não tem, de repente. Às vezes a pessoa até na velhice não passa por essas consequências, e quem